que é a politização dos quartéis e a participação de policiais militares em manifestações de cunho político partidário. Eu até procurei o regulamento disciplinar da PM, que foi de São Paulo, que foi instituído por lei complementar de março de 2001, e aqui num artigo, no inciso 3, diz assim: aos militares do Estado da Ativa são proibidas manifestações coletivas sobre atos superiores de caráter reivindicatório e de cunho político partidário. Aí depois, no inciso 4, é assegurado ao militar do Estado inativo o direito de opinar sobre assunto político, externar pensamento e conceito ideológico, etc, etc. Agora, o que me parece, no caso do Alexander Lacerda, que ele era o comandante da tropa de 5.000 homens ali da região de Sorocaba, ele se manifestou nas redes sociais, convocando a participação para a manifestação agora do dia 7 de setembro, dizendo: liberdade não se ganha, se toma. Dia 7/9, eu vou. Usando expressões como caldo vai esquentar. Nas suas redes sociais também ele comparava o governador Dória, que é o comandante das tropas, como o senhor muito bem disse, a uma cepa indiana. Quer dizer, esse tipo de comportamento, e principalmente a convocação para policiais militares da ativa, um homem que comanda, ou seja, o braço armado do Estado, participar de uma manifestação que claramente tem um cunho político, isso deve acontecer, isso não traz um temor de politização das tropas, uma bolsonarização da polícia militar e um uso da polícia para a participação nesses atos, isso não impõe um risco ao próprio Estado Democrático de Direito? Uma tropa armada, o braço armado do Estado deve participar, coronel? Amanda, eu gosto de estudar esse assunto, mas começando pela Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. Nós temos uma Constituição de 88 e, a partir daí, existem leis, decretos, normas, né, que elas podem ser inconstitucionais porque elas confrontam a Constituição Federal. Então, quando você vem de cima para baixo, da Constituição para baixo, você vai perceber que determinados textos não podem ser aplicados, né? E começando pelo artigo 5º da Constituição, o inciso 4º, ele diz lá que é livre a manifestação do pensamento vedada ao anonimato. Então, já começamos por aí, você pode se manifestar. Tudo bem, a greve também é livre, mas os policiais não podem fazer greve, né? Aos policiais militares, na Constituição, existem as vedações muito claras. Primeiro, não se filiar a partido político, não pertencer a nenhum sindicato. A associação pode, e é proibido a greve. São essas 3 restrições que a Constituição traz. Tirando essas, nenhuma, mas nenhuma mais. O que você não pode, e a Constituição proíbe, né, é você fazer um movimento paramilitar, por exemplo. Isso está no inciso 16 da Constituição, no artigo 5º. Não se pode ter uma associação, uma reunião ou uma manifestação com cunho paramilitar. Então, o que eu imagino, né, o que seria isso? É você pegar um quartel da Polícia Militar e, de repente, marchar para uma manifestação. Pessoal, todo mundo de serviço. Aí você quebra vários princípios, né? A Constituição já está sendo rasgada nesse momento, e não é isso que está acontecendo. O policial militar, Amanda, ele é um sujeito que, antes de ser policial militar, ele é brasileiro. Ele nasceu no solo brasileiro, tem a certidão de nascimento em registro de cartório civil e, portanto, ele é um brasileiro. E ao brasileiro é permitido o direito de manifestação. Sim, mas ele presta um serviço muito específico, sim, né, deputado? Exatamente. Quer dizer, ele tem o direito de portar armas. Isso pode significar algum tipo de ameaça ou intimidação à população, à democracia. Por isso, ele tem um cuidado todo especial sobre os direitos desse cidadão, do policial militar. E eu vou te acrescentar mais ainda. A própria Constituição proíbe de qualquer pessoa, não é nem um policial militar, é qualquer pessoa comparecer armado. Inciso 17 do mesmo artigo 5º. É proibido você ir numa manifestação portando arma. E o que o senhor diz, então, desse inciso do regulamento disciplinar da PM de São Paulo, que proíbe a manifestação de cunho político partidário de policiais da ativa? Alguns dispositivos, eles se tornam inconstitucionais de pronto, porque eles violam a Constituição. Então, eles não podem ser aplicados. É uma discussão jurídica, né? Mas você não pode... O senhor está dizendo que o regulamento é inconstitucional. Esse inciso. Só um minutinho, o deputado... Para não virar um debate, né? Deixa eu entrar aqui, até porque eu queria justamente questionar a premissa. Né? A premissa colocada pela Amanda e pelo deputado Marcelo Ramos, que foi a mesma. Na sequência, a gente traz o deputado Marcelo Ramos, já está conosco, mas o Rodrigo começou... Conclua, Rodrigo, vamos lá. Não, é porque eu quero checar a premissa trazida pela Amanda e a mesma adotada pelo deputado Marcelo Ramos, né, de que se trata de um ato político partidário, bolsonarista. Eu tenho visto muito isso nas manchetes da mídia, mas o que eu vejo nas redes sociais são cidadãos, são indivíduos
se organizando e nenhum cunho golpista, né? Não tem uma organização central, é uma manifestação orgânica, voluntária, de milhões de brasileiros que estão querendo defender a lei, a Constituição, a liberdade, que, na ótica desses milhões de patriotas, vêm sendo justamente ignorados pelo Supremo, por certas instituições ou membros de instituições. Então, eu queria ouvir dos nossos dois convidados, em primeiro lugar, isso, é checar as premissas. Trata-se de um ato político partidário ou então um ato golpista? Ou é uma manifestação legítima, patriótica, de cidadãos que estão clamando por várias bandeiras que estão dentro das 4 linhas do jogo, como diz o próprio presidente? Perfeito. Começando então agora pelo deputado Marcelo Ramos, o sinal já foi restabelecido. Deputado. Eu primeiro quero repor aqui o que disse o Rodrigo. Rodrigo, essa não foi a minha... A minha premissa foi a legitimidade de manifestações, desde que elas não tenham como pauta o fechamento do Congresso ou o fechamento do Supremo Tribunal Federal. A ilegalidade dar-se-á a partir do momento em que essas premissas se estabeleçam durante as manifestações. A população ir à rua defender o presidente Bolsonaro, eu concordando ou discordando, é absolutamente legítimo. A população ir à rua criticar uma decisão do Supremo ou uma decisão da Câmara dos Deputados ou do Senado é absolutamente legítimo. Agora, a ilegitimidade acontecerá no momento em que for levado para o centro da pauta, porque na periferia você há de convir que já está o debate de invasão do Congresso, de invasão do STF. Então, a discussão para mim, a premissa para mim é outra. Podem defender o presidente Bolsonaro, podem defender o que bem entender. Agora, não pode haver manifestação para pugnar pelo fechamento do Congresso ou do STF ou para invadir o Congresso ou o STF. Aí está fora das 4 linhas. Coronel Tadeu. Eu vou concordar 100% com o Marcelo. Temos que jogar dentro das 4 linhas. Você querer promover o fechamento de um dos poderes hoje, isso é absolutamente inadmissível. Você pode até discordar das decisões do Supremo, mas ele é uma instituição, é um dos 3 poderes e precisa ser respeitado.